Olá, irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado por clicar e assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, você e a toda a sua família, que Ele esteja cuidando de você nesses dias. Antes de começar, eu gostaria de comunicar que eu não sou consultor financeiro. Esse vídeo não tem a intenção de recomendação financeira, é apenas de cunho profético e espiritual, exclusivamente. E antes de continuar, eu gostaria de falar com os irmãos que eu nunca tinha tido uma visão específica que me mostrasse valores, símbolos de criptomoedas, que a moeda tal vai subir ou vai cair. Nunca. Mesmo depois de ter ouvido sobre o termo transferência de riqueza e orando ao Senhor e o Senhor me dando visões, sonhos que é correlacionado, mas ele nunca tinha me dado uma visão específica sobre alguma cripto específica. E muitos irmãos, né, compartilham vídeos falando sobre Shiba, XRP, XLM, e eu nunca tinha tido nenhuma visão sobre isso. Até que um dias atrás, orando, já tem umas 2 semanas que o Senhor me deu isso. Eu só estou gravando isso agora porque algumas vezes o Senhor me diz claramente que ainda não está na hora de falar sobre aquele assunto, e alguns outros ele fala: eu preciso que você fale disso hoje, né? Como já aconteceu aqui no canal também, né? O canal é novo, é recente, mas o Senhor tem dado essas diretrizes. Eu tive uma visão. Eu estava orando, né? Como os irmãos já sabem, a gente tem esse costume de orar todos os dias pelas manhãs, eu e minha esposa, depois de entregar os nossos filhos à escola. Nós tiramos esse tempo com o Senhor. E de um tempo para cá, o Senhor tem dado sonhos, visões, palavras, direções proféticas, e eu tenho compartilhado, né, no que o Senhor pede para compartilhar aqui no canal. E teve uma visão que ela veio como complemento a outras visões e sonhos que o Senhor já tinha me dado. Nessa visão, eu estava numa casa, era uma casa muito bonita e confortável, vi minha esposa no sofá, e eu olhava para a janela e eu via gotinhas de chuva na janela. E logo em seguida, né, depois de ouvir essas gotas de chuva, né, de ouvir essa chuva, eu via uma pessoa saindo dessa casa com uma capa de chuva amarela, né, e já começava a um sereno mais forte. Eu perguntava ao Senhor, o que significa isso? E o Senhor me dizia que assim que a gente começa, né, a ver as gotas de chuva, o Senhor me dava a entender que vinha uma tempestade e que a gente deve estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Ou seja, aquela pessoa que colocou a capa de chuva amarela estava preparada para o que estava acontecendo, para o que ia acontecer, para a chuva e a tempestade que estava vindo. E em outro momento, né, em outra visão, o Senhor também já tinha me dado uma visão sobre uma tempestade, né, que eu até vou colocar aqui num card, eu vou compartilhar com os irmãos, ó, bem aqui, que o Senhor me mostra uma tempestade, né, de bênçãos que o Senhor vai trazer sobre o seu povo. E nessa visão o Senhor me fazia lembrar desse sentimento, sim, vai haver uma tempestade de bênçãos. E essa pessoa estava preparada para receber aquilo, né, ela colocava a capa de chuva e saía para a chuva para, né, para fazer o que ela tinha que fazer. E logo em seguida nessa visão, eu estava tendo uma visão aérea, como, né, vendo do céu, eu via um X. Era claro o formato de um X, né? E só que esse X ele não se tocava. E na visão eu ainda não tinha entendido o que era. Depois é que eu fui entender. Por que elas não se tocavam, né? Como se tivesse a parte de X de cima, de baixo, e entre o X, no meio dele, passava uma linha férrea, né, de trem, cruzando para uma direção e para outra. E o X sem se tocar. E trens, balas, passavam muito rápido de uma direção e para outra, muito rápido, né? E eles passavam, e viam trens, e eu via muito claramente esse X que não se tocava e essa linha de trem passando por entre né, no meio do X. E logo em seguida, eu estava na estação de trem, dentro dela, e eu via a estação de frente, assim. Eu estava como se estivesse no meio, né? Entre uma linha de trem e a outra tem aquela passagem ali no meio. Tava de noite, muito escuro, e a estação de trem estava completamente vazia, não tinha ninguém. E os trens passavam em alta velocidade de uma direção e da outra, mas muito rápido, um trem-bala, como um trem-bala. E eu perguntava, assim, esses trens não vão diminuir a velocidade para passar na estação? E o senhor falou, não, os trens não vão mais parar. Quem entrou, entrou. E aí eu entendi.
Depois que eu tive a visão, depois que eu tive, eu voltei a ver o X de cima, né? O Senhor me mostrou de novo, como se o Senhor me fizesse revisitar aquela parte da visão aérea. E o Senhor me mostrava. O X que não se tocava, gente, é literalmente o símbolo do XRP, que é um, né, um triângulo para cima e outro para baixo, que eles não se tocam. Mas ali eu estava vendo prédios, então eu não consegui ver de início que era o símbolo do XRP. Mas depois isso ficou muito claro quando eu revisitei, né? Quando o Senhor me levou a rever aquela imagem. E mesmo depois, enquanto eu conversava com minha esposa, eu fechava o olho, aquele símbolo ficou muito forte, ficou muito latente, como se fosse algo realmente muito visível, muito claro, impossível de não ver. Era essa a intenção do Senhor querer me mostrar várias vezes aquela visão. A maioria das visões que o Senhor me dá, elas passam como você tem memórias como se fosse de um sonho. Você lembra de um sonho, você tem aquela memória, mas isso ficou muito claro, muito vívido na mente, né? Como algo que ainda tivesse muito latente. Então, né, eu tive essa visão do X. Eu estou anotando, irmãos, porque são muitas coisas que o Senhor dá e eu não quero me perder, quero passar o conteúdo de forma mais sucinta, mais direta possível. E eu tive essas duas visões. E eu quero trazer nesse vídeo também aqui dois vídeos, um do Pastor Greg e um do Brandon, que corroboram, né, com isso que o Senhor me deu, com essa informação que o Senhor me deu. Né? Muitos irmãos já têm falado sobre essas criptos, mas esses vídeos eu não tinha assistido ainda, assisti hoje, minha esposa me mandou. E, perdão, irmãos, beber uma água. E quando eu assisti esse vídeo do Brandon, ele fala sobre chuva. E quando eu assisti, isso parece ser um vídeo mais antigo dele, né? É, E o Senhor me confortando assim de uma forma muito, muito gloriosa. Falou assim: olha, eu tô te mostrando isso, mas eu tenho falado a mesma coisa com muitos profetas. Muitos dos meus estão falando a mesma coisa. E vocês se completam. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é exclusivo, nenhum recebe nada melhor. Mas é para que eu dê direções diversificadas para pessoas diferentes. E o Senhor me deu uma certa urgência com o que está para acontecer. O tempo profético, a janela profética que o Senhor está nos dando para poder participar desse evento, né, são as transferências de riqueza, que é a transferência de riqueza, está se fechando, está acabando. Quem entrou, entrou. O trem não vai mais parar na estação. O tempo está se fechando. E algo muito importante, né, que quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, principalmente no tempo profético que a gente está vivendo, né, e foi uma das coisas, né, que o Senhor me deu no vídeo de ontem, falando sobre aparência de piedade. Esse vídeo não é de forma alguma, sobre teologia da prosperidade, sobre egoísmo, sobre dicas financeiras, de como ganhar dinheiro, profecias financeiras, de forma alguma. Na verdade, esse vídeo é completamente o oposto, é um aviso. Se você tem esse desejo de enriquecer, egoísta, de achar que esse dinheiro é para você usufruir da forma que você achar melhor, para continuar uma vida leviana, natural, mundana, pecaminosa, eu te garanto que esse dinheiro não vai passar, não vai vir para suas mãos. O objetivo exclusivo desse recurso, desse movimento profético que você vai fazer, é para provisão e mantimento do seu povo para os tempos difíceis que estão vindo. Para o financiamento da sua obra, para igrejas, projetos missionários, o Senhor já deu e está dando direcionamentos específicos para cada pessoa que vai fazer parte desse movimento. Antes de conhecer sobre tudo isso, de sequer ouvir esse termo sobre transferência de riqueza, numa manhã ao acordar, o Senhor falou diretamente comigo, e falando assim: você vai construir silos. E o desdobramento disso, né, o Senhor foi falando comigo. Então, antes de qualquer coisa sobre isso, o Senhor me deu um direcionamento pessoal. Eu sei o que eu tenho que fazer com o recurso que o Senhor vai me dar. E eu quero que você ore e entenda qual o objetivo específico que o Senhor quer com que você use esse dinheiro. Por quê? Nós temos provisão para o povo, financiamento da obra, socorro de órfãos e viúvas e necessitados,
E algo que o Senhor falou muito comigo é sobre mostrar ao mundo que é possível administrar riquezas de forma santa, honesta, idônea, eficaz, justa e verdadeira. Não é para gastar da forma que a gente, como as pessoas fazem, né? Com um jeitinho, né? É para pagar os impostos, é para ser honesto, é para ser justo, é para ser ordeiro, organizado. Porque, assim como na parábola dos talentos, e talentos naquela época era dinheiro, o Senhor vai fazer o mesmo agora. Vai cobrar com juros o investimento dele. E você vai ter que apresentar esse valor de forma santa para o Senhor. Então, esse vídeo não é de forma nenhuma sobre teologia da prosperidade, sobre dicas financeiras. Pelo contrário, é um aviso. Se você pensa que você vai fazer o que você quiser com o dinheiro e o Senhor colocar dinheiro na sua mão, você pode até fazer. Mas você vai ser cobrado de cada cêntimo, de cada centavo desse dinheiro. Não tenha dúvidas disso. Tendo falado isso, né, vários irmãos, como eu disse, têm mencionado esse tema. Eu quero compartilhar com vocês agora o vídeo do Greg, onde ele mostra de forma natural as probabilidades dessa moeda, porque em outra visão o Senhor também me deu uma visão com um trem-bala, subindo uma montanha. Tem esse vídeo no canal, vou tentar colocar o card dele aqui também. E como o trem estava vindo em mais de uma direção, eu acredito que são tantos movimentos de alta quanto movimentos de baixa, né? Vão ser altas muito, muito, muito rápidas e um movimento de queda muito rápido também. Impossível de prever até. E a gente não sabe como isso vai acontecer de fato, se vai ser um erro, se vai ser um colapso, se vai ser um crash, mas hoje de manhã o Senhor deu uma visão, ele disse que ainda não era para compartilhar, que o Senhor ainda queria mostrar mais coisas, mas ainda não estava no momento certo. Mas o Senhor me deu um sonho há um tempo atrás de um ataque hacker, que não era basicamente um ataque, ele era algo de planejamento interno, né? Eu gravei esse vídeo, coloquei no canal também, vou tentar colocar o card aqui. O Senhor tem falado muitas coisas, então, como confirmação, como falou, só você está vendo isso, só você está enxergando isso, não. Eu quero compartilhar dois vídeos aqui com vocês, vou colocá-los logo em seguida. E antes disso, deixa o seu like, é muito importante, né, para esse trabalho, para eu conseguir fazer esse trabalho de forma como eu tenho feito todos os dias. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem tem esperado também esse movimento profético. Que o Senhor te abençoe. Vamos assistir o vídeo agora, em nome de Jesus. RP pronto para disparar 931%. Uau, gráfico impressionante. Quero mostrar só do ponto de vista analítico. Achei algo no X de um irmão cristão. XRP e o dinar iraquiano apareceram na lista de alta rápida dele. Interessante, pois nenhum está se movendo agora, mas sabemos que, profeticamente, com Deus em primeiro neste canal, ambos irão bem. Estou muito interessado no dinar iraquiano. Na minha pesquisa, há rumores de reavaliação em breve. Acreditamos que vai chegar a pelo menos 2 ou 3 dólares por dinar, um aumento enorme do valor atual, que é cerca de 4 zeros abaixo de 1 centavo. Então, vamos direto ao ponto. Vou compartilhar minha tela. E primeiro mostrarei isso do Austin, ele faz um bom trabalho. Um salve para o Austin, ele é um grande defensor do XRP. Tenho uma informação interessante sobre o histórico do XRP para compartilhar. Uma forte análise técnica histórica indica que o XRP pode ter uma alta de 931%. Vou compartilhar isso com vocês agora. Vamos analisar isso em detalhes. Se você é novo aqui, curta e se inscreva no YouTube. Se está assistindo no X, agradeço se puder me seguir. Obrigado. Tenho algo muito legal para vocês. Comecei algo novo hoje, tem Bitcoin, se você se interessa. Subiu cerca de 1,9%. O mercado geral está em alta de 1,53% agora. Temos níveis de Fibonacci e coisas assim. Vamos abordar isso rapidamente para passar a informação. Bem, isso afeta você se tem alguma cripto, ou melhor, se tem XRP ou pensa em comprar mais. Olha, sou um grande fã do XRP.
É uma das minhas maiores posições e acredito nele fundamentalmente, assim como acredito no Bitcoin e similares. Aqui no vermelho, XRP subiu recentemente, chegando a 2,32, acima dos 2,10. Então, ganhou cerca de 5% ou 6%. No amarelo, o analista Peppa dá uma visão de 3 semanas para o XRP, focando em movimentos históricos e níveis de Fibonacci que podem guiar o futuro do ativo. Não digo que o XRP vai chegar a $20 em 3 semanas. Estamos olhando níveis Fibonacci e analisando longos períodos históricos. Então, ele fala sobre um padrão significativo surgindo, semelhante aos movimentos históricos de preços desde 2014, no roxo. Ele explica como o gráfico do XRP formou uma tendência descendente quando atingiu 20 centavos em 2014, depois caiu para 0,004. Isso marcou o nível zero de Fibonacci. O preço rompeu a tendência e subiu para 39 centavos em maio de 2017. Esse aumento no nível 7 de Fibonacci foi seguido por consolidação antes do XRP subir para $3,40 em janeiro de 2018. Sabemos que em 2018 foi quando surgiu o processo da SEC e todas essas questões. No azul, o analista sugere que o mesmo padrão se repete nos últimos anos, desde o pico de 3,40 em 2018. Tivemos outra linha de tendência descendente formada que limitou a ação do preço do XRP. O preço disparou em novembro de 2024, chegando a 3,40 em janeiro de 25. Bem, no verde, o XRP entrou em nova consolidação. Temos padrões de alta e depois um padrão de consolidação. Venho falando sobre um padrão de consolidação há um tempo. Aqui dá para ver claramente. Estamos em consolidação desde dezembro de 2024. No verde, Pepe prevê o fim da consolidação em breve. Essa consolidação deve acabar com uma quebra de resistência. Projetando alta contínua, ele crê que o XRP pode atingir o nível 7 de Fibonacci, como aconteceu aqui, certo? Baseado nessa análise histórica, atingir o nível 7 de Fibonacci levaria o XRP a 23,94. Seria uma alta de 931%. Então, novamente, baseado em tudo... Certo, só conectando os pontos aqui. Bem, há muitas notícias positivas. O processo da SEC pode acabar, ouvi, até dia 16. Com essa tempestade perfeita se formando, olhando níveis Fibonacci, não sou expert, não sou consultor financeiro, mas ouço caras que entendem de gráficos, difícil em cripto, tão volátil, mas XRP venho dizendo, sinto no espírito, é bomba relógio pronta para explodir. Deus tem colocado isso em nossos corações. Recebo mais visões e sonhos dos membros Deus falando sobre XRP e XLM. Então, espero esse grande avanço logo, como muitos de vocês. Então, saiba o que você tem. Note, irmão, que ele, né, no final do vídeo, ele usa o termo tempestade. Né, se você clicar para assistir o vídeo que eu deixei no card, você vai ver que o Senhor tem falado muito tempestade. E eu peço ao Senhor, quando ele vai usar as pessoas para falar alguma coisa, que ele use palavras específicas que tenham a ver com o contexto que o Senhor tem falado comigo para eu entender a mensagem. Então, o Senhor fala comigo através, né, que esse movimento vai ser como uma tempestade, como algo grandioso. Né? Em outra visão antes disso, antes dessa mesmo, eu estava dirigindo o meu carro com a minha família do lado e eu via gotículas de chuva caindo no carro novamente e eu vi uma grande massa de nuvens negras se formando como uma tempestade e elas caíam muito rápido. Mas o Senhor me fazia olhar para cima e acima da tempestade o sol continuava brilhando como o sol da justiça, como quem diz: sou eu, o Senhor, que envio essa tempestade e é uma tempestade de bênçãos, aproveite elas. Eu vou deixar com vocês agora também um vídeo do Brandon e note que ele também fala sobre essas gotículas de chuva no vídeo dele.
Então, irmãos, o Senhor tem falado. E o Senhor usou esses 2 vídeos para confirmar aquilo que ele tem falado comigo. Eu quero trazer esse vídeo como confirmação para você também. Então, vamos com o vídeo do Brandon. Vocês que foi tão forte ontem à noite, quando eu estava orando para que o Senhor me fizesse interceder por essa transferência de riqueza. E eu não sou, como disse, não sou um consultor financeiro, estou dizendo a todos vocês, isso você precisa buscar o Senhor por si mesmo. Mas estou lhe dizendo que isso vai passar por certas criptomoedas e vai passar, é isso que tenho aqui. E talvez seja através de algo para você, para outra coisa, ok, mas estou lhe dizendo, eu continuo vendo um XRP e como eu disse, não estou dizendo para você investir nisso. Isso é com você. Você não diz. Ei, você me disse para investir nisso. Não, estou lhe dizendo que haverá algo em meu espírito, o que eu estou, minha opinião sobre o XRP em um futuro próximo e continuo vendo isso passar da noite para o dia. É como agora, acho que foram cerca de 47 centavos por o XRP. E de repente estou ouvindo em meu espírito que vai haver seja uma aceleração das coisas, há uma aceleração chegando e eu estou lhe dizendo que está acelerando. Algo está prestes a acontecer no natural agora, pode ser daqui a 1 ano, pode ser 2 anos, a partir de agora, eu não sei, mas porque você sabe quando você está olhando no espírito, novamente, o período de tempo quando você está tentando decifrar no natural, em sua carne, o que você está vendo, é como está bem aí. Você sabe como é hoje, mas você sabe que no reino espiritual um dia equivale a 1000 anos para o Senhor. Então você só precisa saber que isso é algo que está se formando, está acontecendo, e estamos orando por isso. É algo, estou orando, mas ouço o som de uma chuva abundante. Você ouve o que estou falando, eu sou o que estou dizendo, você ouve o que estou dizendo, ouço o som de uma chuva abundante e Deus está prestes a derramar algo enorme para o corpo de Cristo e eu acredito que isso acontecerá. A manifestação do homem das finanças virá antes da manifestação da glória para ajudar a financiá-lo. Isso ajudará a trazer a terra ou o tempo de TV ou o que quer que seja, qualquer ministério que você esteja apoiando, tudo o que você sabe que o Senhor lhe diz para fazer isso, para ajudar aqueles ministérios. E como eu disse, não sei quando, não sei a quantidade, tudo o que sei é que há algo, sinto que há um rio. Quando você ore por isso, você sabe. E ele apenas disse para eu, Brandon, você me perguntou. Eu acredito que foi por causa da minha obediência, por causa do que ele estava me fazendo orar, estava orando por algumas pessoas na igreja, e ele disse que você me perguntou, eu sobre investimentos, e ele disse que vou lhe contar algo que um dia aumentará como a maçã, que será um grande investimento no fim dos tempos, e ele disse que o XRP irá de onde está agora para os 10.000 reais. Um dia valerá mais de 10.000 reais. Eu que era XRP. E pensei, o que é XRP? Então tive que pesquisar no Google e descobri que era uma criptomoeda, que eu era tão animado com o que ele me disse. Você sabe, eu estava tipo, cara, isso vai acontecer agora, e então, você sabe, isso foi em 2017 e então estou orando por isso e tudo mais, e estou tão animado e comece a contar às pessoas sobre isso, você sabe, e eu fico tipo, cara, eu tenho que pegar o dinheiro emprestado, você sabe, mas eu não tinha nada sobre isso, Ana. Eu tenho que ver quem poderia me emprestar o dinheiro para investir nisso, então eu poderia conseguir esse aumento de 10.000 por XRP. E o Senhor disse que eu simplesmente não me senti liberado, e então contei a alguns membros da família sobre isso, e eles tinham o dinheiro extra, então compraram alguns para si mesmos, então vimos, passou de 23 centavos ou algo assim, e eles tiveram um grande aumento nos mercados de criptografia durante acho que foi 2018, 2019, em algum lugar. Aí eu não sei, mas eles tiveram uma grande corrida de touros e ganharam muito dinheiro e foi uma verdadeira bênção
para a família, mas aqui estava, eu não tinha muito para investir nisso e tudo mais, e então não tive, então aqui estamos, eu contei tudo a vocês, recebo esses cheques dentro do meu espírito, e o Senhor vai me avisar sobre coisas que a SEC entra e processa o XRP, e ele chega ao fundo, e as principais bolsas estão fazendo isso lá, você não pode mais investir nisso. Eles trancam tudo, né? Dizem que não estão permitindo ou algo assim, e eu estou pensando, cara, muito disso foi feito você, minha família, cara, Brandon, você sabe que eu disse, acho que senti falta, pessoal, mas por dentro eu sabia o que o Senhor tinha me mostrado e disse que vai mudar, algo vai acontecer com isso, esse processo provavelmente será rápido, eu não sei, mas sei que no final algo vai acontecer. E assim, o ano passa, 2 anos se passam, acredito que seja o 3º ano do processo, e em agosto, com aquela voz mansa e delicada de novo, vocês apenas, como ele fala comigo, eu só estou cortando a grama do quintal da minha avó na hora de costurar, ajudando-a porque ela precisava de ajuda, e eu estava cortando a grama, e o Senhor me disse que Brandon XRP está se preparando para chegar ao mercado novamente, algo está prestes a acontecer com isso, e eu disse, uau, Senhor, isso é legal. Nada durante todo o resto de agosto, nada durante todo o resto de setembro, o processo judicial está acontecendo, então esta semana o processo da SEC foi arquivado no sistema judicial. Ban, está em todo lugar, assim como o Senhor me mostrou em agosto, quando eu estava cortando a grama, exatamente como estou fazendo, apenas orando em espírito, cortando a grama do quintal. Ele diz que algo consertado aconteceu, então em uma visão eu vejo o XRP ir para $5, 5 anos para um XRP rapidamente, tipo, dentro, não vou dar prazos, acabei de ver isso, tive uma visão, e o Senhor me mostrou o XRP aumentando para $5, e então ele me disse, observe, vai cair para 45 centavos. E quando você vê cair para 45 centavos, este é outro sinal para você orar. E eu vi e caiu para cerca de, acho que foi sobre porque eu disse a você que eu vi sobre isso, acredito que foi em agosto, e então caiu de novo. Se você voltar e olhar para o histórico, caiu para 46 centavos em algum lugar por aí. E então, e talvez seja 45 em algum lugar por aí. Ok, não me cite, eu sou apenas eu. Estou apenas dizendo, vocês estão apenas improvisando aqui, ok? Então, todas essas coisas estão acontecendo. E o Senhor me mostra XLM, orar sobre ILM. Foi outra coisa que o Senhor me mostrou. Aumentar agora, não sei nada sobre XLM, não sei. Estou lhe dizendo que ainda não estudei, mas estudei XRP. Sei que são coisas bancárias. E ele me disse que o XTOXT era outra criptomoeda que era tipo, eu recebo isso, como eu disse a você, estarei orando. E o Senhor me mostrar visões, e ele vai me mostrar coisas que estão por vir, mas ele vai destacá-las, eu vou ver letras, e ele vai destacá-las com luz neon às vezes, e ele vai dizer isso, você sabe, luz neon, você conhece. E então OXT foi que ele contou, quando pode ser 5 anos, 10 anos, quem sabe. Mas acredito que um dia veremos isso, apenas minha opinião. Ainda estou orando por isso. Irmãos, então, vocês viram o vídeo? Ele fala sobre uma chuva de bênçãos muito forte que está se formando. Ele ouvia esse som. Como confirmação de tudo isso que o Senhor tem falado comigo também, e que eu estou compartilhando com os irmãos. Isso não é dica de investimento, mais uma vez eu digo. Não tenho como ajudar os irmãos além disso, do que o Senhor está falando. Esse canal não é um canal de investimento. Todas as dicas e organizações, informações que eu tenho no aspecto técnico da coisa, eu pego através de um curso do professor Marcelo, né, eu posso colocar também aqui no link, para quem tiver interesse.
Eu não sou patrocinado por ele, nada disso. Ele é um irmão que tem um grupo de irmãos, ele é trader, ele é professor, ele conhece, ele traçou toda uma estratégia para isso, mas o tempo está se fechando, então a gente não sei se tem muito tempo para a gente se organizar ainda. Acho que quem está organizado já se organizou. E peça orientação a Deus, peça orientação ao Senhor. Ore, peça confirmação, direção do que fazer, como fazer. Se precisar de ajuda, pode mandar mensagem, mas eu vou colocar na descrição todos os links que são úteis. O curso do professor Marcelo também, que tem ajudado a mim e a muitos irmãos, né, quanto à realização das ordens, como organizar, né, tem um passo a passo lá direitinho, que ele tem ajudado muitos irmãos a se organizarem para o que o Senhor vai fazer. É isso, espero que o Senhor te abençoe, que use esse vídeo para poder falar com você e te dar direção profética das coisas que estão por vir. Dê um like nesse vídeo, não se esqueça de deixar um like, é muito importante. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você achar pertinente, que precisam ouvir essa palavra e esse direcionamento profético. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Seja uma boa semana e até a próxima.